E aí, pessoal, para quem já tem ou ainda sonha em ter uma Harley Davidson com o motor Milwaukee 8, essa nossa conversa de hoje é fundamental. A gente vai mergulhar fundo nos cuidados que essa máquina exige depois que sai da loja para garantir que ela continue rodando forte e confiável por muito tempo. E que máquina! Não sou eu que estou dizendo, são os especialistas. A forma como o motor Milwaukee 8 114 entrega a potência é descrita como violenta e visceral. É um motor que não pede permissão, ele simplesmente acontece. Só que, claro, toda essa força bruta exige um cuidado especial, um conhecimento que vai muito além de só acelerar. Para a gente organizar as ideias, dá uma olhada no nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é o coração da moto, o motor M8. Depois, vamos falar do maior inimigo dele, o calor, e por que os fluidos são tão importantes. Na sequência, a gente vai aprender a escutar o motor, a identificar vazamentos e, por fim, entender como todo aquele torque afeta o resto da moto. Bora lá? Então, começando pelo começo, vamos entender o que faz do Milwaukee 8 a alma das Harleys mais novas e uma verdadeira obra de engenharia. Olha, o M8 que chegou em 2017 foi um salto gigantesco para a Harley. O nome 8, ou 8, vem das 8 válvulas, são 4 por cilindro. Isso, na prática, faz o motor respirar muito melhor, o que gera mais potência. E tem mais, eles colocaram um sistema de contrabalanço que diminuiu demais a vibração. A moto ficou bem mais confortável para viajar, mas sem perder aquela batida clássica do V-Twin que todo mundo ama. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só a diferença de torque. 155 Nm no M8 contra uns 130 no motor anterior. Sabe o que isso significa na estrada? Uma aceleração que te joga para trás e retomadas muito mais seguras. É, sem dúvida, um motor mais forte, mais eficiente e, acredite, mais suave. Pois é, mas toda essa potência cobra seu preço. E o preço tem o nome calor. Muito calor. Saber lidar com essa temperatura toda é, com certeza, o ponto mais importante na manutenção de um Milwaukee 8. O motor V-Twin refrigerado da área é um ícone, mas ele trabalha quente, e o calor é o inimigo número 1 dos fluidos da moto. Com o tempo, ele literalmente quebra as moléculas do óleo, e aí o óleo perde a capacidade de lubrificar e proteger as peças. Ignorar isso é pedir para ter um desgaste rápido e, claro, um conserto bem caro lá na frente. Sendo assim, o segredo é ficar de olho em 3 sistemas de fluidos. E atenção, não é só o óleo do motor, viu? O fluido da primária e o fluido de freio são tão importantes quanto, tanto para a moto funcionar bem, quanto para a segurança de quem pilota. Começando pelo óbvio, o óleo do motor. Pense nele como o sangue do motor. A regra é clara, trocar a cada 8.000 km ou uma vez por ano, o que vier primeiro. E tem que ser o óleo com a viscosidade certa, aquela que o manual indica. Usar um óleo qualquer ou deixar ele ficar velho é deixar o motor desprotegido contra o calorão. Agora, o fluido da primária. Ele é o responsável por lubrificar a corrente primária, a embreagem e a caixa de marchas. Com o torque absurdo do M8, esse fluido sofre pra caramba. Manter ele sempre limpo e no nível certo é o que vai garantir que as marchas engatem suave e que todo o sistema aguente o tranco. E por último, um que é item de segurança máxima, o fluido de freio. Ele tem uma característica chata, ele absorve umidade do ar como uma esponja. Essa água contamina o fluido e baixa o ponto de fervura dele. Numa freada mais forte, o fluido pode ferver, criar bolhas de ar e aí, já era, o freio some. Por isso, a troca anual é sagrada. Com segurança, não se brinca. Cuidar da moto também é uma questão de ouvir. É isso mesmo, o motor Milwaukee 8 tem uma linguagem própria, cheia de sons. Aprender a saber o que é um barulhinho normal e o que é um pedido de socorro é uma habilidade que todo dono deveria ter. E aqui está a diferença crucial. Sabe aquele tec-tec-tec bem levinho, contínuo, principalmente com o motor quente? Relaxa. Essa é a música das válvulas trabalhando, tá tudo certo. Agora, se o som virar uma batida metálica forte, seca, um toque-toque que parece que tem alguma coisa solta lá dentro, amigo, para a moto na hora. Isso pode ser um problema sério de folga ou falta de óleo e continuar andando pode destruir o motor. Além de ouvir, tem que olhar. Uma inspeção visual rápida, procurando por vazamentos de óleo antes de sair, pode ser a diferença entre um reparo simples e ficar na mão no meio da estrada. E esses aqui são os 3 suspeitos de sempre no motor M8. Primeiro, a junta da tampa do primário, ali do lado esquerdo da moto. Segundo, as tampas de válvulas, na parte de cima do motor. E o mais importante de todos, a base dos cilindros, bem onde eles se encaixam no bloco. Qualquer sinal de óleo suando ou pingando ali merece atenção imediata. O vazamento no pé do cilindro, especificamente, é o que tira o sono.
Ele geralmente quer dizer que a junta foi para o espaço e o conserto não é simples. Para arrumar, tem que desmontar a parte de cima do motor. Um trabalho que exige tempo, mão de obra especializada e, claro, custa caro. E quando eu digo caro, estamos falando de algo por aí, viu? Dependendo da oficina, pode passar fácil de 2 ou 3 mil reais. Isso só mostra como vale a pena identificar o problema bem no comecinho, quando ele é só uma manchinha de óleo. Bom, para fechar, vamos falar da consequência daquela potência visceral que a gente falou lá no início. O torque brutal do Milwaukee 8 não força só o motor, ele bota um estresse gigantesco em várias outras partes da moto. E quem mais sofre com isso, sem a menor sombra de dúvida, é o pneu traseiro. Toda vez que se dá aquela acelerada mais forte, uma força absurda é jogada naquela pequena área de borracha em contato com o chão. O resultado? O pneu se desgasta muito, mas muito mais rápido do que em motos mais fracas. Por isso, checar o pneu traseiro tem que virar rotina. Ver se o desgaste está por igual ou se formou aquela faixa reta no meio. Procurar por rachaduras, que indicam que a borracha está velha. Medir a profundidade dos sulcos para ver se não chegou no limite. E, claro, dar uma olhada geral para ver se não tem um prego ou algum outro objeto ali. Porque o custo para trocar um pneu traseiro de uma Harley não é brincadeira. Dependendo do modelo, como os pneus largos de uma Fat Boy, por exemplo, o preço varia bastante, mas é sempre uma pancada no bolso. Então, cuidar bem do pneu, calibrar certinho e evitar aquelas aceleradas desnecessárias também é uma forma de economizar. E no fim das contas, a mensagem principal é essa. Cuidar da moto, ficar de olho nos fluidos, nos sons, nos detalhes. Isso não é um custo, é um investimento. É a melhor forma de proteger a performance, a segurança e, claro, o valor de revenda da motocicleta. Então, fica essa reflexão para a gente terminar. A moto é um investimento ou uma futura dor de cabeça? A resposta para essa pergunta está na forma como cuidamos dela todos os dias. A escolha, no final, é de quem pilota. Valeu, pessoal!